vai demonstrar para o mundo que ele sempre será o Deus do impossível. Nesse mesmo tempo, alguns meses antes, quem engravidou? Isabel. Isabel engravidou. Esposa de Zacarias. Mas ela era estéril. Mas ele já era velho, Zacarias. E Isabel também já era velha. Ela era conhecida na sua comunidade, na região da Judéia, nas montanhas também, no lugar alto, que ela era estéril e que aquilo era em decorrência de pecados que ela cometera pecados cometidos contra Deus. Era assim a estéril que era vista dentro da cultura judaica. Ela seria a mãe de João Batista, precursor de Jesus. Isso mesmo. O precursor de Jesus Cristo. Quando ela engravidou, Maria, ela dá dois relatos, um de Mateus e um de Lucas. Parece ser simultâneos. Deve ter comunicado a José, que entrou em parafuso, e se deslocou para a região onde Isabel morava, para lá ficar por 3 meses. Observe muito bem. José ficou confuso, procurando resposta, se a sua esposa tinha um problema mental, se ela foi violada de alguma forma por outra pessoa, se ela se relacionou de forma espontânea com o outro. Aquilo gerava para Maria o apedrejamento. Observe tudo que vai acontecendo com essa jovem. Mas ela se colocou totalmente nas mãos de Deus. Isabel, estéril representava, era que ela tinha cometido um pecado contra Deus, nem ela nem Zacarias cometeu pecado contra Deus. A esterilidade de Isabel representava simbolicamente a esterilidade do povo de Israel por causa do seu pecado. É isso que os profetas afirmavam. Israel se tornou estéril, ali era apenas o símbolo dessa esterilidade. Mas Deus ia quebrar essa esterilidade. Quebrou no ventre de Isabel, quebrou no ventre de Maria. Só que Maria ia conceber a uma criança que seria conhecida como o Messias e como ele mesmo anunciava: o Filho do Deus vivo. Eu e meu Pai somos um. Daí o desejo do povo judeu de apedrejá-lo por blasfêmia. Era essa a realidade. E quando ela retornou, nesse meio tempo, José recebeu em sonhos
um anjo que lhe disse para ele que ele não temesse, que ele confiasse e que o que estava no ventre dela foi concebido pelo Espírito Santo. E aos 3 meses depois, ao retornar com a barriga saliente, e José já não desejoso de expô-la, porque José tinha um caráter como poucos têm, para não prejudicá-la, José aceitou Maria dentro daquele contexto, grávida já. E o povo, claro, criticando de todos os lugares, mas José trouxe para ele essa responsabilidade, como se ele tivesse, se relacionado antes de completar o período do desposório com Maria. Quando a gravidez estava se aproximando, Augusto, o imperador romano, determinou um censo. Há muita contestação sobre esse censo, não vou discutir aqui, porque seria necessário um vídeo à parte. Por quê? Por causa do nome Quirino que Lucas cita. Quirino, governador da Síria, entendeu? Mas Quirino foi governador da Síria nos 6 e 7 depois de Cristo. Como é que ele determinou esse censo? Para que as pessoas se apresentassem na sua cidade de origem. Certamente José e Maria foram para suas cidades de origem. Qual? Belém, a cidade do pão. Belém de Davi. Simples assim. Depois até querer contestar. Não tem problema. Entendeu? Agora, Quirino estabeleceu o censo a mando de Roma em 6 e 7. Temos 3 alternativas. Ou Lucas errou no nome, ou existiu um Quirino, um outro Quirínio, 10 anos antes do ano 6, ou, em outra possibilidade, Quirino, nesse período, esteve também na Síria. E pesquisas arqueológicas têm demonstrado essa possibilidade real, que Quirino, comandando uma expedição militar, teve entre 10 e 7 antes de Cristo, nesse período, na Síria. Um vídeo à parte para a gente discutir essa realidade. Lucas não errou, não. Maria foi com seu marido. Eles foram até a cidade do pão. E chegando lá, os relatos são confiáveis. Como era um censo, muita gente se dirigiu até a sua cidade natal para se apresentar diante de um censor. E foi muito bem, entendeu, trabalhado essa ideia no período de Augusto. E foi se apresentar. Mas a cidade estava o quê? Superlotada. Olha essa realidade. E eles foram mesmo. Estava superlotada. Não tinha lugar no que você possa imaginar. Nem pousada. Nada. Nem na casa das pessoas. Por quê? Porque era padrão no Oriente Médio que os moradores de determinada localidade, ao receberem visitantes, hospedasse eles em suas moradias. A discussão é que, certamente, Maria e José tinham parentesco com pessoas que residiam em Belém. E grávida daquele jeito, nem entre os seus parentescos, foi acolhida
porque não existia mais vagas. Era esse o quadro que eu posso pintar, levando em consideração que os evangelhos são confiáveis e são documentos históricos, mesmo porque, é como eu disse, esse novo movimento, ele vai ter, você queira ou não queira, raízes históricas. A fé cristã tem raízes históricas. E podemos, sim, analisá-las. O historiador pode analisar. Cidade superlotada, e eles vão encontrar lugar. Onde encontraria um lugar para ela passar aquela noite? O lugar que tinha era o habitat de ovelhas, de animais. E foi ali que ela ficou. E foi ali que o Filho de Deus nasceu. E a esterilidade de Israel foi quebrada. Quem foi avisado? Por anjos. Os pastores que estavam no campo tomando conta das ovelhas. Eles eram considerados, em certo ponto, até de ser aqueles que preparavam, né, o que cuidava das ovelhas puras que seriam sacrificadas no templo, mas eles eram considerados até mesmo impuros dentro dessa cultura judaica, dentro dos seus rituais que não faltavam, né? Não faltava nem dentro da cultura judaica, nem dentro da cultura grega, nem dentro da cultura romana.